Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela sua vida, querido irmão da nossa classe Abraão, também pela vida do nosso superintendente presbítero Tomás e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada irmão esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Queridos, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista em cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre. E nesse trimestre nós estaremos estudando as profecias com ênfase nos profetas menores. Glórias a Deus. Hoje é o último estudo devocional da nossa primeira lição, que é a lição de número 1, que nós estaremos estudando amanhã, que tem por título Mensagens Proféticas. Mensagens Proféticas. Deus continua falando. O texto áureo está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A verdade aplicada é a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais. O texto de referência está em 2 Pedro, no capítulo 1, que diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei estar atentos, com a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o comentarista da nossa lição desse trimestre é o pastor Antônio Paulo Nunes. O pastor Antônio Paulo Nunes, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, bem pertinho aqui da gente. Ele é conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da CONEMAD e membro da mesa diretora da CONAMAD. Então, o pastor Antônio Paulo Antunes, ele é membro tanto da diretoria da Convenção Estadual, como da diretoria da nossa Convenção Nacional, do Ministério de Madureira. Um homem muito experimentado por Deus, que com certeza terá muito a acrescentar ao longo desse trimestre. A introdução da nossa lição diz: neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar a sua mensagem ao povo. Então, queridos, o nosso cânon bíblico, a nossa Bíblia, o que nós reconhecemos, o que a doutrina, os pais da igreja reconheceram como escritura inspirada pelo Espírito Santo, é o que nós temos hoje compilado aqui na nossa Bíblia Sagrada. A organização da nossa Bíblia, ela é organizada no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem os livros históricos e os livros poéticos. Depois dos livros poéticos, nós temos os livros proféticos. Então, a organização do Antigo Testamento se dá dessa maneira. Os livros proféticos, eles são compostos por 5 livros
chamados de profetas maiores, né, que compreende o livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro do profeta Daniel. Então, 4 profetas que escreveram 5 livros, né, já que Jeremias escreveu tanto o seu livro quanto Lamentações de Jeremias. E 12 livros dos chamados profetas menores, né? Essa denominação de profetas maiores e profetas menores não se dá a importância do profeta ou da profecia, mas é uma organização pelo tamanho do livro, né? O tamanho ali do ministério profético, o tempo que eles profetizaram e o que foi compilado dos seus escritos, né? Por isso tem essa denominação de profetas maiores ou profetas menores. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar sobre as profecias, com ênfase nas profecias dos profetas menores. Nós temos Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses homens foram muito usados por Deus para levar uma mensagem confrontadora a um momento de afastamento, de apostasia do povo. Então, o povo ele estava se pervertendo. É uma terminologia que a gente tem utilizado muito ao longo dessa semana, para quem acompanhou os devocionais. Se prostituindo ou se adulterando, ou seja, buscando adorar a deuses pagãos, né? Deuses que aquelas civilizações que ocupavam a terra que Deus tinha dado a eles, adoravam, né? Então eles seguiram um modelo pagão. Então Deus sempre levantava profetas para confrontar o povo sobre a corrupção, sobre a imoralidade, né? E sobre a prostituição e adultério, no sentido de apostasia do seu Deus. Deus também usou muito esses homens para repreender o seu povo quanto ao falso culto, né? Um culto vazio, litúrgico, né? Religioso, né? Onde Deus não estava, né? Então, queridos, nós iremos falar muitas coisas nesse sentido. Essa lição, ela tem o objetivo de confrontar a igreja, porque a profecia que foi proferida naquele tempo tem muito valor ainda nos tempos de hoje. E é isso que nós vamos ver nessa primeira lição, porque o título diz: Mensagens proféticas, Deus continua falando. Na lição de hoje nós vamos ver que os textos do Antigo Testamento têm muito valor para a igreja de hoje, né? Algumas pessoas acham que a antiga aliança era só para Israel, então ficou lá para trás e o que importa agora é só o Novo Testamento, né? A partir de Mateus até Apocalipse. Não, queridos. O Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, apontava para Cristo. Então, todos os escritos que nós temos do Antigo Testamento, a maneira como Deus se relacionou com o seu povo, né? A maneira como Deus exigiu a santidade do seu povo, isso tudo era a revelação de Deus ao seu povo, para que através desse povo chegasse a todas as nações. Nós falamos muito isso no trimestre passado, não é verdade? Então, as profecias do Antigo Testamento apontavam para a revelação de Cristo, o qual faria com que toda nação, todas as nações fossem abençoadas e pela fé passassem a fazer parte também da promessa feita a Abraão. Eu quero destacar aqui no texto áureo que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Né? Nós lemos, está lá em 2 Pedro, capítulo 1 ao 21. Eu destaquei aqui a palavra produzida e também a palavra homens. Ou seja, a profecia
ela nunca foi produzida pelos homens que proferiram essas profecias. Na verdade, o que eles falavam, eles tinham recebido de Deus. E é por este motivo que as profecias do Antigo Testamento ainda são muito importantes para o nosso tempo. Aí diz lá, a verdade aplicada. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos dos dias atuais. É importante nós entendermos o Antigo Testamento dentro do seu contexto histórico, político, para nós entendermos qual era a advertência que Deus estava dando àquele povo. Porque fazendo assim, nós vamos ser capazes de fazer reverberar. Né? O que é reverberar? É fazer ecoar, né? As profecias, a palavra do Antigo Testamento, ela deve chegar para nós como um eco. Né? Então aquilo que foi falado lá atrás vem ecoando, né? Até chegar aos nossos ouvidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Destaquei também aqui no texto de referência o versículo de número 19, né? Que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então a nossa firmeza na profecia, né, na palavra dos profetas, é porque elas foram inspiradas pelo Espírito Santo com o fim de anunciar a Cristo. Então, durante o Antigo Testamento, as profecias eram uma luz que iluminava o caminho da salvação a todas as nações. E essa luz vinha iluminando o caminho até que a luz maior, a luz do dia que nasce, aquele sol lindo, né, que vem resplandecente, aparecesse. E quem é essa luz? Essa luz é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, e quem estiver em mim não andará em trevas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, no tópico 1, vai nos dizer quem eram os profetas. Lá no livro de Deuteronômio, e nós falamos isso nos nossos devocionais, quando Deus, após Deus retirar o seu povo que era cativo no Egito, ele usa o seu servo Moisés, e aquele povo, ele passa a peregrinar pelo deserto. Durante esse tempo de peregrinação, Deus vai se revelar àquele povo, né? Então ele vai começar a forjar uma nação daquele povo. Nós já falamos algumas vezes aqui que uma nação, ela é formada por um povo, ela é formada por uma legislação, por uma constituição, e ela é formada por um território. Então, uma nação, ela precisa ter um território, ela precisa ter um povo e precisa ter uma lei que rege aquele povo, né? E Deus, ele vai se revelar aos descendentes de Israel para que eles, quando ocupassem a terra, se formando nação, eles não adotassem a cultura e os métodos pagãos que eles aprenderam no Egito e que eles iriam observar naquelas nações que ocupavam a terra de Canaã. Então ele vai passar a se revelar. E uma dessas revelações se dá através da lei, né? Lembra que eu falei que uma nação, para ser uma nação, precisa de um regulamento, de uma lei, de uma constituição? Então Deus vai passar a dar a Moisés a sua lei. Quando Deus vai dar a lei a Moisés, inicialmente ele prescreve diretamente a todo o povo. Então ele manda que Moisés consagrasse o povo para ouvi-lo falar. E o povo se consagrou. E quando eles estiveram diante de Deus, eles tiveram medo, porque o monte fumegava e a voz do Senhor vinha como trovão. Então o povo teve medo de ser consumido pela glória de Deus. Então o povo falou a Moisés que Moisés fosse mediador entre Deus e o povo. E assim o foi. Sempre que Deus se referia ao povo, ele dava primeiramente a Moisés. É por isso que a nossa lição vai trazer que, lá no tópico 3, que Moisés, ele foi
o primeiro dos grandes profetas, né, produzindo o Pentateuco. Então, Deus se manifestava ao povo através de um mediador, que era Moisés. Quando Moisés está encerrando o seu ministério, quando o povo já está prestes a entrar na terra de Canaã, e esse é o contexto do livro de Deuteronômio, nós temos registrado no capítulo 18, a partir do verso 15, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então percebam que Deus dá a promessa de levantar profeta para continuar falando ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E este texto também aponta para Cristo, que é o maior profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Através dos ensinamentos dele, através da palavra dele, toda alma será requerida. Por isso que lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no primeiro verso, o escritor aos Hebreus disse assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus levantou homens comuns para trazer a mensagem, para ser porta-vozes da poderosa mensagem de Deus. Então, no tópico 1.1 diz diversidade e unidade dos profetas. Deus vai levantar homens de diversas classes sociais. Nós vamos ver que dentre os profetas menores, né, havia Amós, que era boiadeiro, né? Haviam profetas que eram das escolas de profetas, né? Eram descendentes, né, daquele chamado profético, e outros que Deus levantou, né, sem que houvesse essa busca pela profecia. Deus levantou, por exemplo, o profeta Amós, né, de trás dos gados, lá cuidando dos gados, para profetizar, né? E usou uns para trazer mensagens mais messiânicas, outros para trazer mensagens mais locais, levantou profetas para profetizar contra reis, né? Então eles eram de personalidades diferentes, né? De níveis intelectuais diferentes, de classes sociais diferentes, mas com um único propósito. É por isso que ele diz aqui, ó, diversidade e unidade. Por que unidade? Porque todos eles foram inspirados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias! No tópico 1.2 diz as características dos profetas. Os profetas eram homens de Deus. O que é ser homem de Deus? É ter caráter, é pregar também com o nosso modo de vida. Antes que a nossa palavra chegue aos ouvidos dos ouvintes da palavra de Deus, a nossa vida precisa testemunhar daquilo que nós iremos falar. Eles tinham uma chamada específica, né? Qual é a chamada do profeta? Era comunicar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e perfeita consciência da história. A profecia não era dirigida de maneira aleatória, né? Eles profetizavam dentro de um contexto histórico ao qual havia uma necessidade de intervenção divina. Então, muitas vezes nós vemos nos livros, primeiro e segundo livro dos Reis e primeiro e segunda Crônicas, livro das Crônicas, que os reis passaram a conduzir o povo de maneira errada. Então, os reis desviavam o povo da palavra genuína do Senhor. Então, Deus levantava profetas para que houvesse
correção e preocupação ética e moral. Nós vemos que as mensagens dos profetas, elas eram revestidas de caráter moral e ético. Aleluias! Então, vamos ver que as profecias, elas combatiam as injustiças, a violência cometida contra o povo, e Deus denunciava essas práticas através dos profetas. Vai ser muito comum, ao longo desse trimestre, nós falarmos das profecias em defesa do povo, porque houve tempos em Israel que Israel estava pujante, a economia pujante, né? Produzindo muito, mas o povo era oprimido pela liderança da nação. Então o povo estava sendo castigado, né? Ali através dos impostos, dos seus direitos, para manter, né, aquele privilégio da alta cúpula, da liderança em Israel. Será que isso parece um pouco com o nosso tempo? Eu acho que sim, né? Então, por isso que muito das profecias do Antigo Testamento se aplica também aos nossos dias atuais. No tópico 1.3 fala os falsos profetas, né? Então, a profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação e feitiçaria. Nesse mesmo capítulo 18, é interessante que o povo estava prestes a entrar em Canaã. Aquelas civilizações que ocupavam a terra de Canaã, interessante que quando nós falamos Canaã, né, nós precisamos compreender que ali concentrava uma diversidade muito grande de povos. Ali haviam os cananeus, mas também habitavam os amorreus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os filisteus, né? Todos naquela região. E cada um daquelas nações eram politeístas, então haviam vários deuses a quem eles adoravam. E eles buscavam esses deuses através de formas pagãs, né? Então, fala-se muito de ocultismo, né? De magias. No trimestre passado, nas últimas lições que nós estudamos sobre José, quando José ele vai revelar o sonho de Faraó tem um sonho, né? Ele sonha duas vezes o sonho com o mesmo significado, e ele busca os sábios e busca também os magos. Quem eram os magos? Os sábios eram aqueles que eram dedicados à ciência, né? Eles estudavam eram dotados de sabedoria, eram os cultos da época. Mas e os magos? Eram aqueles que buscavam, eram os peritos nas doutrinas ocultas, né? Através da astrologia, através de numerologia, né? Todas aquelas coisas que tentavam adivinhar o futuro e previsões, né? Quanto ao que iria ocorrer, né? Nós deixamos até uma reflexão aí que o diácono Gabriel, né, trouxe esclarecimento para a gente de uma maneira brilhante. Que Deus continue abençoando, né, os irmãos, os alunos da nossa classe. Nós vamos fazer desta maneira. Vou estar também, quando não houver resposta no nosso grupo lá, nós vamos estar levantando irmãos para responder, pedindo aí no privado, né, para que os irmãos respondam os questionamentos, né? Ele trouxe a diferença de astrologia para a astronomia. Por quê? A astronomia é uma bênção, é a ciência, né? Quando a gente estuda a teologia de Gênesis, nós vamos nos recorrer à astronomia, né? Que é o estudo dos astros, né? Nós entender como é formado o universo, né? Mas a astrologia é abominação ao Senhor. Por quê? Tenta excluir a soberania, né, e o poder de Deus que controla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no livro de Deuteronômio, o Moisés vai dar essa instrução para que o povo não tome como padrão a conduta daqueles povos pagãos, né? E aí, logo lá no finalzinho, eu vou ler para os irmãos. Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, né, no verso 22,
ele dá, a partir do verso 15, ele vai alertar que Deus vai levantar profetas, e no verso 22 ele vai alertar quanto à verdadeira profecia. Olha o que ele diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então a verdadeira profecia é a profecia que se cumpre. Se Deus falou, vai se cumprir. Ei, querido, fique com essa palavra nesta manhã de sábado. Se Deus te prometeu, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor, ela é fiel. Então nós também fizemos uma meditação no livro do profeta Jeremias, né? Lá no capítulo 23, eu deixei apenas o verso 21, mas do verso 9 até o verso 40, o profeta Jeremias ele fala contra os falsos profetas, né? Então o verso 21 diz assim: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então nem todo aquele que se diz profeta, que fala em nome do Senhor, verdadeiramente traz a mensagem de Deus. Forte isso, né? Então nós temos que ter cuidado. E qual é o nosso parâmetro? A poderosa Santas Escrituras. Hoje, no tempo de hoje, nós vamos ver mais à frente, toda profecia precisa estar em conformidade com as Santas Escrituras, porque esta palavra aqui, ela é fiel, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado, né? E para que a nossa palavra, a nossa profecia seja verdadeiramente a mensagem de Deus, que nós como obreiro da casa do Senhor possamos falar somente aquilo que foi determinado por Deus. Nós estamos na campanha, né, na nossa congregação, baseada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E ontem, nosso irmão presbítero Lucas Lima, que esteve ministrando, ele falou muito sobre isso, né? Que Ezequiel profetizou conforme lhe foi dado ordem. Então ele trouxe a mensagem segundo aquilo que ele recebeu. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, vai falar dos sucessores dos profetas no Antigo Testamento. Então foi um bom gancho para nós tratarmos do tópico 2. Queridos, no Antigo Testamento, Deus levantou profetas. E o comentarista, ele classifica esses profetas como profetas literários e não literários. Então, nós falamos dos livros proféticos, né, que são os profetas maiores, os profetas menores, os 4 profetas que escreveram os 5 livros dos profetas maiores e os 12 profetas que escreveram os livros dos profetas menores. Esses livros compõem uma literatura. Então, esses profetas, né, 12 mais 5, 17, esses 17 profetas, eles são denominados profetas literários. Assim, o comentarista resolveu classificá-los. Porém, no Antigo Testamento, existem diversos outros profetas, como o profeta Moisés, o profeta Samuel, né, que também deixaram registrado as suas profecias e livros, né? E também tem os profetas não literários, que são profetas usados por Deus, levantados por Deus para transmitir a mensagem, porém que não registraram no livro bíblico, não está no cânon bíblico, né, as suas profecias, mas a sua palavra também é de real importância. Ao longo da semana, nós falamos de alguns, como o profeta Natã, né, que foi utilizado durante o reinado do rei Davi e do rei Salomão, né? Falamos da importância dele como conselheiro do rei, né? Falamos que ele advertiu o rei no quesito moral, né? Ele veio trazer a mensagem de Deus repreendendo o rei sobre o adultério que ele tinha cometido, né? E também trazendo uma mensagem muito importante de perpetuação do reinado davídico, que se cumprirá através
de Jesus Cristo, né? Através do reinado eterno de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Falamos do profeta Elias, né? Que profetizou que não haveria chuva e não choveu durante 3 anos e meio. Falamos que Jesus, ele faz referência ao profeta Elias, dizendo que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém, pela fé, ele profetizou, e conforme ele profetizou, se cumpriu, aleluias. Falamos até da mensagem da nossa irmã Débora, né? Que a profecia de Elias, que não haveria chuva, estava em conformidade com a palavra de Deus dada a Moisés, né? Que quando se o povo se mantesse fiel ao Senhor, ele daria chuva ao seu tempo. Como o povo estava adorando a Baal, né? Deus trouxe a escassez da provisão, né? Mas no Novo Testamento, as Santas Escrituras, elas vão trazer a confirmação através do ministério apostólico, né? Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, eles vão dar continuidade, né, ao ensino da palavra, né, à mensagem. Eles vão dizer muitas coisas que é de ensinamento para a igreja, que não foi dita, ou vai trazer esclarecimento do que foi dito pelo Antigo Testamento, né? E essa palavra tem a validade de palavra de Deus, né? Ela está em pé de igualdade com a palavra do Antigo Testamento. E é por que o irmão Luan está falando isso? Qual a importância disso? Porque nós temos o dom de profecia. E esse dom, que é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus para a edificação da igreja, ele não pode, irmãos, se sobrepor às Santas Escrituras. Então, o ministério profético, enquanto palavra de Deus, ele encerrou nos 12 apóstolos, que é o que compõe o nosso cânon bíblico, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, né? O nosso roteiro de fé. Então, as nossas profecias, que também são inspiradas pelo Espírito Santo, ela vem para a edificação da igreja. Deus vem tratar a igreja através dos santos homens de Deus que ele levanta em qualquer lugar, em qualquer momento, porque Deus é soberano. Mas essas profecias não podem contrariar o que já está escrito na palavra de Deus. Aleluias. Então eu destaquei aqui: Deus continuou a se revelar aos homens através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo. Apesar dos profetas das igrejas locais, como os que haviam em Jerusalém, Antioquia e Coríntio, também profetizar. Então, nós vamos ver na Bíblia, na igreja primitiva, nas primeiras igrejas, que aqueles homens profetizavam. Quer ver? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que havia o dom de profecia. Veja, a partir do verso 10 ele diz assim: e a outros, então ele está falando dos dons espirituais, e no 10 ele fala: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então o Espírito Santo ele dá a variedade de línguas, a interpretação de línguas, a operação de maravilhas, a cura de enfermidade, e nós cremos em tudo isso, que Deus levanta homens para profetizar. Mas olha o que ele fala no 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 29. E falem 2 ou 3 profetas, e outros o que? Julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam sujeitos ao quê? Aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Queridos, se cada um de nós fôssemos profetizar contrariando a palavra que nós cremos que é a palavra de Deus, Deus seria um Deus de confusão. Haveriam profecias que negariam as Santas Escrituras, mas nós cremos que a palavra de Deus ela é inerrante.
Então, toda profecia que é inspirada pelo Espírito Santo não pode contrariar a palavra de Deus, que também foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Assim, Deus se mostra, se confirma como um Deus que falou no passado, fala ainda nos dias de hoje, né? Então, no tópico 2.2 diz: Jesus, o ápice da proclamação profética. Ele é o maior profeta. É por isso que na carta aos Hebreus vai dizer que ele é maior que Moisés, que ele é maior que o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, né? E ele é maior que os anjos. Aleluia! Porque tudo que se falou no passado se trata dele. E tudo que se fala no presente pela igreja também é para a proclamação dele, porque ele virá, e esta é a maior profecia, para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2.3 diz: os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas, sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncia a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual. Deus está interessado com que haja um governo que atente para os mais pobres. Deus está interessado em que haja um culto avivado a Ele. Deus está interessado, querido, que os nossos cultos sejam avivados, sejam com a presença do Espírito Santo. E para que seja assim, nós precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor antes que a nossa boca o louve. É por isso que ele usa os profetas para corrigir quando a igreja está oferecendo um culto, quando o seu coração está distante dele. Então ele levanta profetas para corrigir a sua igreja. E Deus também está interessado com que nós mantivemos, né? Nós devemos manter os padrões espirituais, os padrões de moralidade. A igreja é a luz do mundo, porque a igreja traz ao mundo a presença de Deus, não somente através dos seus lábios, mas através de uma vida santa da palavra de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu destaquei aqui uma palavra que trazida pelo comentarista da lição. Um dos grandes pontos fortes do movimento pentecostal é que lê a promessa de Pentecoste contida na citação que Pedro faz de Joel, como modelo para a missão da igreja. O Espírito do Pentecoste vem para capacitar cada membro da igreja, cada um de nós, a cumprir nosso chamado profético para ser a luz para as nações. Queridos, se você não consegue ser profeta de Deus, você precisa buscar iluminação, capacitação do Espírito Santo, porque a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, ainda hoje, é para capacitar a igreja a anunciar a palavra de Deus. Aleluias! No tópico 3, fala de mensagens proféticas. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Os profetas falavam por meio de advertência e encorajamento concernentes ao presente e ao futuro, né? Então, muitas das profecias que foram faladas no Antigo Testamento já se cumpriram, mas muitas ainda vão se cumprir. Eles profetizaram o sofrimento de Cristo, isso já se cumpriu. É interessante que o profeta Isaías, ele profetiza o sofrimento de Cristo, quando ele diz que sobre Cristo, né, estavam as nossas pisaduras, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, né, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele também profetiza que em Cristo
as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Aleluias! Ele também profetiza que haverá uma grande festa nos céus. Oh, aleluias! Onde a igreja participará e Jesus Cristo irá celebrar esta ceia. Aleluias! Ei, querido, se mantenha firme nesta fé, porque haverá um dia. Hoje nós participamos da Santa Ceia em comunhão com Cristo na nossa congregação. Mas haverá um dia que o próprio Cristo celebrará a Santa Ceia do Senhor na Sião celestial. Aleluia! E eu e você iremos participar. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estou sentindo a presença de Deus nesta lição, que eu espero que você também esteja sentindo aí aonde você estiver. Tópico 3.2. Muito além das previsões. A clara compreensão da profecia leva o homem ao conhecimento de Deus e ao entendimento da sua intenção de se relacionar com a humanidade. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então a profecia, ela tem o objetivo, né, de aproximar o homem de Deus. Quando nós temos conhecimento de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele vai fazer e do que vai acontecer, nós precisamos buscar o Senhor. Queridos, se você sabe que os antigos profetas profetizaram a Cristo e essa profecia se cumpriu quando Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, que eles profetizaram que Deus, Ele vai cumprir, vai enviar o seu Filho para buscar a sua igreja. Isso precisa trazer temor aos nossos corações e nos levar a nos aproximar de Cristo. Porque da mesma forma que essa primeira profecia de que Cristo viria se cumpriu, a segunda, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, também vai se cumprir. No Antigo Testamento, ele profetizaram sobre a ira de Deus. O apóstolo Paulo fala no primeiro capítulo de Romanos sobre a ira de Deus. Então, se a primeira profecia se cumpriu, essa também vai se cumprir. Então, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No tópico 3, fala assim, ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falaram sobre hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, a decadência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Então hoje a medicina já avançou, a tecnologia consegue levar as pregações a muitos locais que antes os profetas não conseguiriam ir, né? Mas ainda assim, há uma necessidade de se profetizar, né? Ainda há uma necessidade de correção, de exortação. E é com base nisso que nós vamos estudar a mensagem dos 12 profetas menores. Queridos, que esta palavra traga vida ao seu dia, verdadeiramente. Que ela venha trazer alegria ao seu dia. Que ela venha fortalecer a sua fé. Que Deus te dê um dia, um sábado de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Para concluirmos, a conclusão diz: Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante o seu povo. Ainda hoje, Deus continua a chamar e capacitar pessoas que sejam comprometidas com a expansão do seu reino entre os homens. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã,
para que você anuncie a palavra dele. Deus te chamou para ser um profeta da sua palavra e ele te dá a capacitação do Espírito Santo para cumprir esse ministério profético. O Espírito Santo vem te dar um revestimento de poder nessa manhã. Aleluias! Eu vou terminar esse vídeo, porque já está muito extenso. Não sei nem se eu vou conseguir compactar ele para postar, né? Mas que o Espírito Santo esteja nessa manhã, no nome de Jesus, te capacitando, aleluias, para cumprir esse ministério profético, em nome de Jesus. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.